Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 5. Na aula de hoje nós vamos trabalhar ainda com imagens e nós vamos iniciar a utilização da biblioteca OpenCV, tá? Bom, nós vamos entender um pouco sobre a biblioteca, nós vamos aprender como manipular, abrir imagens, desenhar sobre as imagens, tá? E depois nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa discussão, tá? Mas o mais importante é que na aula de hoje nós vamos tentar abordar as principais funções, tá, dessa biblioteca, tá, da OpenCV, que significa biblioteca de código aberto para visão computacional. É importante só a gente ressaltar que essa biblioteca, gente, ela não é uma biblioteca nova, tá? Ela foi criada em 99 e ela é escrita em C++. Mas aí, felizmente, com o Python a gente consegue fazer uma ligação aí da utilização dessa biblioteca, importando ela, tá? E utilizando dentro para resolver os nossos problemas, tá? Bom, dentro dessa biblioteca a gente vai encontrar aí as principais funcionalidades úteis, tá, dentro da área da visão computacional, onde a gente vai poder utilizar para detectar objeto, detectar também o movimento dentro de um vídeo, marcar, por exemplo, uma pessoa ou um animal ou um objeto dentro de um vídeo. Então tem muita coisa legal aí para a gente visualizar dentro da aula. O objetivo é que dentro dessa parte do curso a gente consiga desenhar utilizando o OpenCV, a gente consiga interagir com objetos e imagens também, tá? Nós vamos iniciar nessa aula agora, tá? Que é a aula 5, e nós vamos ter também mais de uma aula, tá? Tratando sobre esse assunto, que é amplo, tá? E a gente precisa realmente ir discutindo passo a passo para que a gente possa ter a melhor aprendizagem. Beleza, então exposto o que nós vamos trabalhar agora em relação ao OpenCV, vamos começar. Para começar, nós vamos precisar agora do OpenCV, tá? Então primeiro nós vamos pesquisar aqui OpenCV Python Installation, tá? Nós temos aqui o link, tá, para instalação. Estamos aqui com a versão mais atual e aqui nós temos as instruções para instalação, tá? Então, para instalar, se você tem instalado previamente outra versão do OpenCV, ele pede para remover antes de instalar, para evitar conflito. A gente não tem, tá? Aí ele pede para nós atualizarmos o pip, tá? Que nós vamos utilizar. Então você vai abrir aqui na Conda, tá? E aqui você vai fazer a verificação da versão do seu pip, tá? E claro, você também pode diretamente já tentar fazer o upgrade dele, tá? Então pip install upgrade pip, tá? Então a gente já pede aqui para ele fazer diretamente aqui o upgrade, tá? Depois que nós opa, deu um erro, could not start, acesso negado, user não, para ver agora, requirement satisfied, tarará. Então instalou, né? Então atualizou, tá na versão 20.3.1, beleza. Depois nós temos que instalar usando o pip o OpenCV, tá? Temos aqui a opção
do módulo e do pacote completo, tá? Então, no nosso caso, bora instalar aqui o pacote completo, que eu acho que a gente não tem perda nenhuma se instalar. OpenCV menos contrib Python, beleza. Então aí ele vai instalar aqui o pacote completo. Tendo o pacote completo, aí a gente começa a utilizar o OpenCV nos nossos programas, tá? Aí é só aguardar. Pronto, instalado com sucesso, tá? E agora a gente pode começar a trabalhar, beleza? Então vamos voltar aqui no JupyterLab, vamos criar aqui um novo arquivo, vamos importar aqui o numpy_snp, vamos importar aqui matplotlib, pyplot, splt, vamos colocar aqui o matplotlib inline para que a gente possa mostrar dentro do JupyterLab as imagens. Opa, matplot, faltou um tzinho aqui, beleza? E agora vamos importar o OpenCV, tá? Então importamos aqui o OpenCV, então sucesso aí na instalação do OpenCV, beleza? A primeira parte do trabalho de vocês é fazer essa instalação aí para nós, tá? Vamos aqui renomear também o arquivo, tá? Enquanto vocês fazem a instalação do OpenCV, beleza? Agora vamos importar uma imagem. E quando a gente importa utilizando o OpenCV, nós não precisamos fazer aquela conversão para NumPy Array, porque o OpenCV já faz isso automaticamente, como a gente vai ver agora. Então aqui nós criamos aqui uma imagem, tá? E essa imagem aqui agora ela vai ser carregada pelo OpenCV, utilizando o comando read, tá? Vai ler essa imagem. No nosso caso aqui, a gente está dentro da mesma pasta aqui. Vou chamar a imagem Bento e Spock, tá? Que foi o nome que nós colocamos. Criamos aqui e agora a gente consegue ver o tipo da imagem. Observa que eu fiz isso propositalmente, tá? A gente vai verificar aqui um tipo que não existe, tá? Então aqui aparece a mensagem do tipo que não existe. Isso é interessante e é válido a gente tratar agora, porque o OpenCV, mesmo ele tirando o passo de nós criarmos o NumPy Array, ele nos dá esse problema, que caso o caminho do arquivo ou o nome do arquivo esteja errado, ele não nos retorna um erro. Então a gente precisa ficar atento e uma das opções é verificar o tipo da imagem. Bem aqui, ó, se você observar, no caso eu coloquei um nome diferente para o tipo do arquivo e por isso nós não tivemos um tipo retornado, porque na verdade ele não conseguiu recuperar a imagem. Então agora eu vou apagar aqui, tá? E vou colocar lá corretamente, tá? .jpeg, exatamente como estar aqui, tá? Observa, tá? E agora vai funcionar. Então executei e agora sim ele reconheceu e trouxe o arquivo para nós, tá bom? Então observa que é necessário que nós façamos essa verificação para garantir que nós realmente estamos com o arquivo, tá? E aqui, com o arquivo em mãos, nós podemos, por exemplo, verificar a forma desse arquivo. Então aqui a gente já observa aqui o tamanho dele e observa que ele está dentro do RGB, certo? Então aqui nós temos o RGB está definido. Mas agora nós carregamos esse arquivo de uma forma diferente. Nós carregamos esse arquivo utilizando o OpenCV. Então acontece essa coisa curiosa aqui, porque o OpenCV tem um comportamento diferente, tá? Do que nós já estávamos habituados com o NumPy, tá? O carregamento pelo NumPy e pelo Matplotlib. Observa que a imagem já está aqui, né? Nós vamos utilizar agora o PLT in show para apresentar, tá? Para plotar a imagem, tá?
o inline aqui para garantir que ela vai aparecer aqui embaixo para nós, dentro do Jupyter, tá? O Jupyter pede essa função aí para nós. E aqui, quando eu passar como argumento a imagem, obviamente nós vamos plotar. Mas olha só, como a cor do Bentinho ficou, ele ficou azul, tá? Então, como é a cor original dele, tá? Só para lembrar, então a cor dele é branco e amarelinho, mais ou menos para o vermelho. Então observa que a cor mudou, isso é curioso, tá? E isso aconteceu porque a forma que o OpenCV ele guarda a imagem é diferente da forma que nós estamos habituados com o RGB, certo? Então vamos lá, a gente vai saber o seguinte, que a Matplotlib, quando ele trabalha com o RGB, tá bom? Então isso é importante a gente saber. Então coloquei o comentário aqui. Já o OpenCV, ele já vai trabalhar de uma forma diferente. Ele trabalha com B de blue, tá? G de green e R de red. Então ele trabalha com blue, green, red. Trabalha nessa ordem diferente. Por essa razão, nós precisamos inverter as cores para que a gente possa realmente apresentar da forma adequada os elementos, tá bom? Então a gente vai precisar fazer uma correção na imagem, tá? Então corrige imagem, vai receber do nosso OpenCV, tá? Um CVT color, tá? De conversão de cor, tá? De quem? Da imagem original. E ele vai utilizar aqui o OpenCV para fazer essa correção, tá? Então aqui vamos utilizar aqui o convert color, tá? Que é essa função, tá? E aí ele vai fazer a substituição para nós adequadamente, tá? Então aqui nós vamos utilizar o color, tá? Blue, green, red to, ou seja, para RGB. E quando a gente executar essa linha de código, aí a imagem corrigida ela vai voltar para as cores originais, porque basicamente ele só fez a inversão delas, tá bom? Não é nada muito grave. Bom, executamos, tá? E agora a gente pode carregar aqui utilizando o enxugo, tá? A imagem corrigida, que é basicamente a imagem original, tá? Que era o que a gente esperava carregar desde o início do nosso problema, tá bom? Então, bem legal aí essa funcionalidade, tá? E aqui dentro, gente, dentro desse atributo aqui, que é o atributo do OpenCV, nós utilizamos esse agora para conversão, mas existem várias opções aqui de função. Por exemplo, vamos colocar aqui imagem, escala cinza, tá? Então a gente consegue também colocar a imagem de escala de cinza, por exemplo, também chamando aqui o OpenCV. A gente vai ler aqui a imagem outra vez, tá? Vamos ler aqui a imagem Bento e comandante Spock, certo? JPEG, tá? E agora a gente coloca um segundo argumento aqui, tá? Que ele nos permite, tá? Esse inbred. E nesse segundo argumento que a gente vai colocar, basicamente ele vai nos permitir que a gente coloque a cor, tá? A cor da nossa imagem. Então eu posso configurar desde aqui, por exemplo, tá? Desde o carregamento da imagem, trazendo aqui, por exemplo, a cor em red, tá? No tom que eu quero, que é o tom escala de cinza. Então gray scale, tá? Então tem na documentação, tá? Todas essas opções aqui de carregamento de imagem, tá bom? Então a gente executa,
depois nós podemos utilizar o InShow, tá? Para apresentar imagem, escala cinza, tá? E aqui nós temos a imagem, tá, carregada na escala cinza. Lembrando também que nós estamos nessa escala porque eu carreguei outra vez a imagem, tá bom? Então nós tivemos esse resultado aqui. Nesse caso, uma solução é nós utilizarmos aqui na hora da impressão o Color Map, tá? Então você chama aqui o Color Map, tá? E passa como argumento o tom de cinza. E automaticamente ele vai transformar a imagem para a escala de cinza. Caso nós queiramos outra escala além da de cinza, vamos supor que a escala Magma, por exemplo, nós podemos também chamar aqui e ter como resultado a escala aqui Magma, tá? Então destaca aqui os tons da cor em vermelho, tá bom? Então são opções aqui de utilização, tá? Do carregamento de arquivos, da conversão aqui das cores BGR para RGB, utilizando a biblioteca do OpenCV, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço por assistirem até aqui e até a próxima aula.